Olá, pessoal! Sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 22ª questão da Câmara Municipal de Salvador do ano de 2018 da banca FGV. É uma questão que fala sobre clareamento de dentes não vitais. Vem comigo! Pessoal, o que diz essa questão? O escurecimento de dentes não vitais pode ocorrer em sequência a uma hemorragia na câmara pulpar causada por trauma ou necrose. Quando a descoloração ocorre pela presença de produtos da decomposição pulpar dentro dos túbulos dentinários, o prognóstico de um tratamento clareador é bom, porém essa técnica está frequentemente associada à reabsorção radicular externa. Aqui, mais especificamente, a reabsorção cervical externa. Durante o clareamento de dentes não vitais, uma das medidas indicadas para prevenir essa ocorrência é: alternativa A, fazer sempre o tamponamento cervical com no mínimo 2 milímetros de espessura e com um material pouco solúvel, como cimento ionomérico de vidro ou compósito. Alternativa B, utilizar a técnica termocatalítica, que envolve a colocação de produtos químicos oxidantes na câmara pulpar, ativados por diferentes fontes de calor e por variados tempos. Alternativa C, realizar o clareamento na mesma sessão do tratamento endodôntico e assim evitar traumas na superfície interna da raiz pela reabertura do dente e manipulação do canal. Alternativa D, utilizar o hidróxido de cálcio PA como agente oxidante intracoronário, pois seu pH alcalino minimiza a possível ação das células clásticas nos tecidos mineralizados. Alternativa E, remover a maior quantidade possível de gutta-percha do interior do canal para que o agente clareador tenha maior superfície de contato tanto com a coroa quanto com a raiz. Meus queridos, não esquece do like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal para que eu possa continuar esse trabalho com vocês e vamos resolver essa questão. Quando a gente fala de clareamento, a gente tem que lembrar que temos o clareamento interno e o clareamento externo. No caso do externo, ele pode ser caseiro ou profissional. O caseiro é aquele quando o paciente faz o clareamento lá na sua casa, com o uso daquela moldeira confeccionada pelo profissional, com as orientações do profissional. E o clareamento realizado pelo profissional é aquele lá dentro do consultório odontológico. No clareamento interno, a gente tem a técnica imediata, que é aquela realizada lá no consultório. Tem a técnica mediata, que é também chamada de walking bleach, acho que é assim que fala. E a técnica mista, que é uma combinação da técnica imediata com a técnica mediata. Dentro da técnica imediata, a gente ainda tem a termocatalítica, que é quando ocorre a utilização de calor, geralmente na forma de instrumentos aquecidos ou lâmpadas especiais, que vão funcionar como um catalisador da reação de oxidação do agente clareador. Mas a literatura coloca pra gente que nessa técnica termocatalítica realizada lá no consultório com a utilização de calor, apesar de ter a aceleração do processo de clareamento, a gente pode ter uma maior suscetibilidade à ocorrência de reabsorção cervical externa. Então, como que funciona? Primeiro, a gente tem um dente que foi realizado o tratamento endodôntico, tem gutta-percha lá dentro do canal. A gente precisa liberar um espaço para conseguir inserir o agente clareador dentro da câmara pulpar. Então, a literatura vai falar para a gente que a gente tem que tirar essa gutta-percha, remover essa gutta-percha até 3 milímetros, nesse caso, acima da margem gengival. Então, considerando que aqui a gente tinha 9 milímetros de coroa, mais 3 milímetros acima da margem gengival, a gente tinha que fazer a remoção de 12 milímetros da gutta-percha. Agora, se a gente pegar e colocar o agente clareador direto aí em cima da gutta-percha, a gente tem uma grande chance de ocorrência de reabsorção cervical externa. Então, o que tem que ser feito? A confecção de um tamponamento cervical. Esse tamponamento cervical ele pode ser feito tanto com ionômero de vidro quanto com resina. Nesse exemplo aí foi realizado com resina. Tem que ser um material pouco solúvel para que o agente clareador não consiga passar por ele. Tanto para a técnica imediata quanto para a técnica mediata,
tem que ser feita a realização do tamponamento cervical. Então, aqui um exemplo da técnica de clareamento interno em consultório, que é a técnica imediata. Aqui a gente tem o tamponamento cervical, aqui fora é top-down, aqui à esquerda a gente tem a inserção desse agente clareador, inicialmente ele é marrom, depois ele se torna verde. Na técnica de walking bleach, que é a técnica mediata, tem a inserção do agente clareador na câmara pulpar, também após a confecção do tamponamento cervical, e depois um selamento. E esse agente clareador vai ficar ali na câmara pulpar até a próxima sessão. A literatura vai falar que é de 7 a 10 dias. Quando a gente volta para a nossa questão, ele está falando de clareamento de dentes não vitais. Ele quer uma das medidas indicadas para prevenir a ocorrência de reabsorção radicular externa. Então vamos lá, na letra E. Ele vai falar que tem que remover a maior quantidade possível de gutta-percha do interior do canal para que o agente clareador tenha maior superfície de contato tanto com a coroa quanto com a raiz. Não é verdade. A gente tem que remover a gutta-percha numa quantidade adequada para que a gente possa fazer um tamponamento cervical e depois colocar o agente clareador. E o agente clareador, ele não tem que ter maior contato com a superfície de raiz, tá? Isso não deve acontecer. Por isso que essa alternativa está incorreta. Alternativa D. Utilizar o hidróxido de cálcio PA como agente oxidante intracoronário, pois seu pH alcalino minimiza a possível ação das células plásticas nos tecidos mineralizados. Pessoal, hidróxido de cálcio PA é extremamente solúvel. Aqui a gente precisa de algo que não seja tão solúvel. Tem até uma técnica que fala para colocar em cima da gutta-percha o hidróxido de cálcio e depois o ionômero de vidro. Mas aí colocou o ionômero de vidro em cima. Agora, colocar só o hidróxido de cálcio, a gente não vai ter um efeito de proteção dessa região. Alternativa C. Realizar o clareamento na mesma sessão do tratamento endodôntico e assim evitar traumas na superfície interna da raiz pela reabertura do dente e manipulação do canal. Pessoal, não é o fato de você ter que abrir esse dente novamente que você vai ter um maior risco de fratura. E também não é isso que vai aumentar ou diminuir a chance de ocorrência de uma reabsorção radicular externa. Então, essa alternativa C não tem nada a ver. Alternativa B. Utilizar a técnica termocatalítica, que envolve a colocação de produtos químicos oxidantes na câmara pulpar, ativados por diferentes fontes de calor e por variados tempos. Como a gente colocou, essa técnica termocatalítica vai ter uma maior chance de ocorrência de reabsorção cervical externa. Então, ela não vai prevenir, ela vai piorar a situação. A gente vai ter maior chance de ocorrência do problema. Então, é ao contrário. E aí ficamos com a alternativa A, que diz que deve ser feito um tamponamento cervical com no mínimo 2 milímetros de espessura, com material pouco solúvel, com cimento ionomérico de vidro ou compósito. É isso aí. Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham compreendido. Agradeço a sua companhia aqui comigo novamente. Nos vemos numa próxima questão. Tchau!